Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 18 a seguir diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja Deus. Vamos ler o 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Louvado seja Deus. Aleluia. Só até aqui, irmão. Pode se sentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos, aleluia, nesta noite meditar, aleluia, na vida de um homem chamado Pedro. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos diante de um momento a qual Jesus, ele começa a escolher os seus discípulos, escolher os seus apóstolos, os seus seguidores. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que ali no mar da Galileia, ele faz ali um sermão, a sua pregação, e no meio daquele povo ele escolhe dois homens. Louvado seja o nome do Senhor, Pedro e André. Aleluia, louvado seja Deus, que eram pescadores, que estavam ali no mar lançando as suas redes, porque a pesca era o seu meio de sobrevivência. Louvado seja Deus. E aí Jesus, como ele é maravilhoso, ele os convida para um propósito maior. Aleluia. Não para pescar peixe para sobreviver, aleluia, mas para abrir mão de suas vidas e pescar almas para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que eles abandonam ali, aleluia, seus barcos e vai seguir a Jesus. Louvado seja Deus. E já no início, aleluia, na vida deste homem chamado Pedro, nós vamos entender, aleluia, aleluia, que de cara Pedro, ele já abriu mão da sua empresa, do seu meio de sobrevivência, louvado seja Deus, para seguir a Jesus, porque ele havia gostado, havia simpatizado pela mensagem do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E se eu e você, nós estamos aqui nesta noite, aleluia, é porque fomos atraídos por esta mensagem, aleluia. E Jesus nos chamou, aleluia, para assim como Pedro, aleluia, sermos também pescadores de homens na terra. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, aleluia, ela vai trazer muitas características desse homem chamado Pedro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos entender, aleluia, que Pedro era um homem que oscilava muito. Ao mesmo tempo que Pedro era um homem espiritual, aleluia, em alguns momentos ele agia de maneira carnal, ou seja, a carne superava o espírito. E ele oscilava, tinha um momento que o espírito superava a carne, outro momento a carne superava o espírito, até ele ter um encontro verdadeiro com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí Pedro, ele começa a seguir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que onde Jesus passava, ele foi, aleluia, selecionando mais alguns apóstolos, mais 12, aleluia, para fazer parte, aleluia, do seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. O que chama a atenção, aleluia, é que Jesus, ele começou com pouco. Jesus, ele começou, Pedro e André, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, ele começou sozinho, convida Pedro e André, aleluia, ele sai convidando, aleluia, o pessoal, aleluia, de acordo com o seu interesse, de acordo com o chamado, de acordo com o aperfeiçoamento da obra que ele necessitava. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que esses homens, eles começam a andar com Jesus, eles começam a se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Eles começam, aleluia, a ser lavados pela água purificadora de pecado, aleluia, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Começa a ver, aleluia, endemoniado ser liberto, começa a ver cegos verem, começa a ver os surdos ouvirem, aleluia, mudos a falarem, mortos a serem ressuscitados. Louvado seja o nome do Senhor, no ministério de Jesus, a qual eles faziam parte, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas Pedro, aleluia,
mesmo passando por tudo isso, aleluia, nós vamos entender que Pedro, ele tinha os seus momentos de fraqueza, ele tinha os seus momentos de espiritualidade, ele tinha os seus momentos de fraqueza. E deixa eu te dizer uma coisa, antes de começar esta mensagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existe um pouco de Pedro dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós, há momentos que nós somos espirituais, aleluia, que nós recusamos o pecado, aleluia, se sujeitamos a Deus, aleluia, mas há momentos que a carne ela sobressai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele é uma representatividade do que é o homem, do que é o ser humano na terra. O ser humano, ele oscila, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, aleluia. O que nós não podemos perder é o foco. O que não podemos perder é de estarmos segurados na mão de Jesus, agarrados em Cristo, aleluia, que é a pedra que edifica as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele começa a ter algumas experiências com Cristo. Entre essas experiências, aleluia, Pedro, ele chega a andar sobre as águas. Como já foi dito em outra oportunidade, é o único humano, aleluia, 100% homem, a andar sobre as águas. Aleluia, a palavra de Deus diz que quando ele teve medo, ele começou a afundar. Medo faz parte da minha e da tua vida. Quando a dificuldade, quando a tempestade vem sobre as nossas vidas, aleluia, nós temos medo. Jesus não chamou os super-heróis, não, aleluia. Ele chama os fracos, aleluia. Chama aqueles que não são para confundir os que são. E é por isso que ele escolhe este homem chamado Pedro. E Pedro ali na caminhada com Jesus, aleluia. Em uma certa ocasião, Jesus ali conversando com os seus discípulos. E Jesus, ele faz uma enquete ali, aleluia, para saber o que os seus discípulos diziam acerca de Jesus. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que era, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, João Batista. Outros diziam que era Moisés, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele faz uma enquete para os seus discípulos: e vocês, quem diz que sou eu? Quem diz que eu sou? E aí Pedro, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus diz assim para Pedro, aleluia, para Pedro não se engrandecer. Ele diz assim: não foste carne nem sangue que te revelaste isso, mas o Espírito Santo, meu Pai, te revelou, aleluia. E aí ele diz: Pedro, aleluia, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, louvado seja o nome do Senhor. E nós chegamos aqui, irmãos, a um ponto que até hoje, aleluia, é motivo de divisão. Uns entendem que Pedro, aleluia, é, aleluia, a pedra. Outros dizem que é Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Cristo é a pedra angular da esquina. É sobre Ele que nós estamos edificados. Mas Cristo, Ele fez de Pedro uma rocha, e Ele faz de mim e de você uma rocha para fazermos parte da construção celestial. Aleluia. O que faz de você uma rocha? Quando João diz assim: até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aleluia. Deus é um Deus que transforma, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas vidas transformam fragmentos, porque o fragmento, ele faz parte da rocha que é Jesus. Nós somos fragmentos, mas fazemos parte da rocha que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que nesse momento Jesus, ele revela para os seus discípulos que ele havia de ser morto. E aí nós vamos entender o quanto Pedro oscilava. Pedro acabava de ter sido usado pelo Espírito Santo por uma revelação magnífica de que Jesus era o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E aí Jesus, quando ele revela para os seus discípulos que ele havia de ser morto, Pedro, ele chama Jesus no cantinho e repreende a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí Jesus diz assim, ó: afasta de mim, Satanás.
Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, não. Aleluia, ele estava repreendendo, aleluia, o inimigo que estava usando a vida de Pedro naquele momento. É no mesmo, aleluia, no mesmo capítulo, no mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo homem que havia sido usado pelo Espírito Santo para revelar que Jesus era o Filho de Deus, agora estava sendo usado pelo inimigo para repreender Jesus, para Jesus não ir para a cruz. Mas se Jesus não tivesse ido para a cruz, deixa eu te dizer uma coisa, eu e você não estaríamos aqui nesta noite. Eu e você não tínhamos o direito de adorar, não tínhamos o direito, aleluia, de entrar no céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício tinha que ser feito, Jesus tinha que morrer pela minha e pela tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus entende as tuas fraquezas. Jesus entendia as fraquezas de Pedro. E aliás, quando Jesus chamou Pedro, ele não chamou por engano. Ele sabia exatamente onde Pedro ia errar, aonde ele ia acertar. Mas ele escolheu Pedro, aleluia. Sabe por quê? Porque Pedro é a representatividade do que somos nós, do que somos os seres humanos na terra. Mas Jesus, ele não quis fazer a sua obra por meio de anjos, não. Ele quis fazer por meio de homens pecadores, vários que estão aqui pela graça, pela misericórdia. Porque para você estar para amanhã, depois você vai entender o que é misericórdia, você vai entender o que é graça, e os anjos não iam ter esse discernimento. E é por isso que Deus levanta homens como Pedro, falho, pecador, para quando eu e você pecar, Ele ter misericórdia de nós. Porque da maneira que nós julgar, nós seremos julgados. Da maneira que nós perdoar, nós seremos perdoados. É isso que diz a palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender, aleluia. E Pedro, meus irmãos, é um homem que sempre estava presente no ministério de Jesus. Aonde Jesus estava, Pedro estava por perto. Aí chega o momento que Jesus vai com eles ao monte, onde houve ali a transfiguração. Aparece Moisés e Elias. E nós vamos ver ali um Pedro carnal de novo. Pedro, quando ele vê Jesus conversando com Moisés e Elias ali, ele fala assim: faremos aqui 3 altares. Um altar para Moisés, um altar para Elias e outro para Jesus, aleluia. Pedro não entendia que nós não temos que edificar altares para Elias, que nós não temos que edificar altares para Moisés, mas nós temos que edificar altar para Jesus, autor e consumador da fé. Um Jesus que vive e reina, que morreu por nós. Aleluia. Carnalidade, querendo levantar um altar. Deus disse que altar é só para Ele, adoração é só para Ele. Ele não divide a glória com ninguém, aleluia. Mas Pedro ainda não tinha esse entendimento, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, aleluia, Ele não abre mão de Pedro. Pedro, ele vai, aleluia, tendo ali seus momentos carnais, seus momentos espirituais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas sempre presente, aleluia, sempre grudado em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer de você, esteja grudado nele, segura nas mãos dele e vai, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que disseram, não importa o que pensaram ao teu respeito, aleluia, o que importa é o que Deus sabe de você. Se você desistir, se você olhar para trás, você é um homem falido como Judas, porque se entregou. Mas Pedro, ele não se entrega, ele continua firme, aleluia, mesmo que cambaleando, mesmo que errando aqui, acertando ali, ele continua servindo a Deus, ele continua no seu chamado para ser um pescador de homens. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele chama os seus discípulos, aleluia, para orar ali no Getsemane. E Pedro, ele vai junto. Jesus já chegando no finalzinho do seu ministério. Judas não estava presente porque Judas havia ido vender Jesus. Judas havia se entregado, aleluia, para Satanás, para a ganância pelo dinheiro. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas Pedro, falho, fraco, pecador, oscilante, estava lá.
E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai ao monte, ele ora. Ele volta e chama, sabe quem? Pedro. Pedrão. Pedro. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você não pode orar comigo, não pode vigiar comigo uma hora. E Jesus, ele sobe para o monte e vai orar de novo. Aleluia, as nossas aflições, aleluia, nós temos que lançar diante de Deus as nossas ansiedades, é na oração. Jesus, sendo Deus, aleluia, ele dá exemplo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que pela segunda vez ele volta, vai orar, e ele volta e acha seus discípulos dormindo de novo, e ele acorda, mas vocês não podem vigiar comigo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele esperava, aleluia, até o próprio Cristo, ele esperava, aleluia, a ajuda dos seus discípulos. Os seus discípulos lhe viraram as costas, os seus discípulos pegaram no sono, aleluia, e não puderam vigiar com ele. É por isso que nós não podemos esperar no homem, não podemos depositar a nossa fé no homem, mas temos que depositar em Deus. E Jesus, ele volta pela terceira vez para orar. E a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo. Ai, talvez você esteja esperando do homem, mas Deus está enviando um anjo. Talvez você esteja esperando do homem, mas Deus está enviando um anjo para te consolar nesta noite. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chorava. A Bíblia vai dizer que ele suou gotas de sangue ali. E ele foi consolado pelo anjo, aleluia, mas não para fugir da cruz. Aleluia. No entanto, ele ora a Jesus, mas ele ora para Deus: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aleluia. Ele se entrega, aleluia. E agora ele desce ali, aí ele vai, chega lá e chama Pedro, aleluia, chama os seus discípulos e fala assim: agora não adianta mais orar, o povo já estão aí, aleluia, para os meus inimigos já estão aí para me prender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia diz, quando ele chega, Jesus diz assim: quem vocês estão procurando? Aleluia. Aí eles falam, Jesus diz: eu estou aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus não é preso, mas ele se entrega por amor de mim, por amor de você. Ele se entrega à morte de cruz. Sabe, tem provas que para nós passar nós precisamos de ajuda de Deus. Tem provas que para nós passar nós precisamos da ajuda de Deus. E assim como Deus enviou um anjo para consolar Jesus, Jesus tinha um entendimento maravilhoso, louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer, sabe aquele Pedrão que estava dormindo, que não conseguiu orar, que não conseguiu vigiar com Jesus? Quando o soldado vai pegar com Jesus, ele arranca a espada da sua bainha, corta a orelha do soldado Malco. Aleluia. Um homem que estava dormindo despertou. Glória a Deus. Estava dormindo, irmão. Despertou, mas não despertou espiritual não, despertou na carne, porque não entendia, aleluia, a verdadeira essência do Evangelho, não entendia que Jesus havia de padecer por mim e por você. Jesus não olha para Pedro, aleluia, e desliga ele do ministério, não. Jesus não entrega Pedro a Satanás como Paulo fez, não. É por isso que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Aí ele vai ensinar Pedro com carinho: não, Pedro, quem com ferro fere, com ele será ferido. Aleluia. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus já havia ensinado: da maneira que tu perdoar, será perdoado, da maneira que tu julgar, será julgado. Jesus ele disse: eu poderia rogar ao Pai, ele poderia me enviar 12 legiões de anjos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele resolve ser preso, porque ele te ama, porque ele nos ama, porque ele nos amou. Ele sabia que eu e você éramos fracos, que eu e você seríamos incapazes de se achegar a Deus, seríamos incapazes de voltar para o jardim, e ele precisava colocar o jardim dentro de nós, para que o inimigo não pudesse mais arrancar. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Jesus é preso. Aleluia. Mas durante a Santa Ceia,
Jesus, ele tinha, aleluia, conversado ali com os seus discípulos. E os seus discípulos ali discutindo entre si, na hora da Santa Ceia, para saber quem era o maior, quem era o menor. Um pouco antes de subir para o Getsemane, eles sentados à mesa, sabe por quê? Porque era hora de lavar os pés. E sabe quem era que lavava os pés? Era o escravo. O escravo era quem lavava os pés. E é por isso que eles começam entre si uma disputa para ver quem era o maior, para saber quem ia vir de lavar os pés uns dos outros. Aí Jesus levanta, ele pega a toalha, e ele começa a lavar os pés do seu discípulo. Aí quando ele chega em Pedro, olha a humildade do nosso mestre. Ele desceu do seu trono, ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou da sua glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para nos servir. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Não que estejamos brigando para ver quem é maior, quem é menor, mas que sejamos servos uns dos outros. Aleluia. E aí quando ele chega em Pedro ele não fica calado. Ele diz: não, o Senhor não me lavará os pés. Ele diz: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz: não lave somente os pés, mas lave a minha cabeça, lave o meu corpo inteiro. Jesus disse: o teu corpo, o mais já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí Pedro permite, Jesus lava os seus pés com toda a grandeza, com toda a humildade. É para Jesus que nós temos que olhar, é a Jesus que nós temos que seguir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai preso. E Pedro, aleluia, ele segue Jesus, meio afastado, meio de longe, porque ele havia dito, aleluia, que estava pronto para morrer com Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus havia dito que Pedro havia de negar 3 vezes. E a Bíblia diz que ele chega, Jesus está lá preso, e Pedro está ali numa fogueira se aquentando, porque era um dia frio, talvez um dia como hoje, um dia frio. Pedro está se aquentando na fogueira, e chega uma serva e diz assim: tu és um dele. E aí Pedro, ele nega a Jesus pela primeira vez, diz assim: não sei do que está falando. E aí Pedro, sabe de uma coisa? Pedro, ele sai do lugar que estava, vai para o alpendre, chega outra serva e diz assim: tu és um dele. E ele diz assim: não o conheço, louvado seja o nome do Senhor, não sei do que está falando, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus que diz assim, louvado seja o nome do Senhor, que Pedro estava conversando, e um daqueles que havia aprendido Jesus fala assim: tu és um dele. O teu linguajar denuncia quem tu és. Talvez Pedro estivesse ali no meio daquele povo, tentando disfarçar, conversando com um com o outro, aleluia, para safar, aleluia, para não ser, aleluia, para não ser preso junto com Jesus, para não ser morto junto com Jesus. Mas havia uma profecia que o pastor seria preso, as ovelhas se dispersariam. E quando há uma profecia, quando há algo para se cumprir na minha e na tua vida, isso tem que acontecer. E Pedro, ele nega Jesus mais uma vez, diz: não conheço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele olha para Pedro, e Pedro, ele sai fora daquele lugar, ele foge em lágrimas. Sabe por quê? Porque nenhum de nós se alegra em negar Jesus. Aleluia. Pedro, humanamente, com medo da morte, ele nega Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E ele volta para a sua vida pensando que não tinha mais jeito, pensando que o seu ministério tinha acabado. Aleluia. E aí Jesus é crucificado e Pedro não estava lá para ver, ele tinha fugido. Jesus é morto, Pedro não estava lá. Jesus é sepultado, Pedro não estava lá. No silêncio da morte, Pedro também não estava. Pedro havia voltado, ele estava pescando, estava escondido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez achando que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída, que não tinha mais solução. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim, Deus não desiste das nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que no silêncio da morte Pedro também não estava. As mulheres vão ao sepulcro, chega lá, louvado seja o nome do Senhor, um sepulcro vazio. Entra no sepulcro, um anjo fala assim, ó, vai, fala para os meus discípulos. E fala para Pedro. Sabe o que Jesus estava fazendo? Eu não desisti de você, Pedro. Jesus, ele manda um recado para os seus discípulos. Aleluia, testemunha acerca, aleluia, da minha ressurreição, mas confirma para Pedro, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, louvado seja Deus, a palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele volta para pescar, e Pedro ali, ele está pescando, ele pesca a noite inteira. Sabe por quê? Porque quando nós negamos a Jesus, quando nós, aleluia, nós pecamos, até a nossa pescaria fica difícil. E Pedro lançou a rede a noite inteira, não apanhou um lambari. É verdade. E aí Jesus chega, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus manda eles lançar a rede no mesmo mar, aonde eles tinham pescado a noite inteira. Aleluia. Aonde eles tinham lançado a rede a noite inteira, não tinham pegado nada. Aí Jesus manda lançar a rede de novo. E Jesus está mandando você lançar de novo a sua rede no mesmo mar. Aleluia, porque é lá que Deus vai te dar vitória. É no mesmo mar, no mesmo barco, a mesma rede. Só que quando estamos em comunhão com Deus, o negócio é diferente. Tinha um propósito de Pedro negar Jesus? Tinha. Aleluia, aleluia. Mas quando João vê Jesus de longe, ele fala, ixi, é Jesus que está ali. E quando ele chega lá, aleluia, Jesus já estava com peixe assado. Jesus chega perguntando se eles tinham apanhado alguma coisa, mas quando ele chega lá, Jesus já estava com peixe assado. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus sempre tem uma saída. Aleluia, Jesus é o Deus que faz prosperar. Aleluia, por meio da revelação desta palavra, aleluia, Deus está, aleluia, me impulsionando a dizer que há um tempo novo chegando. Aleluia, que aquilo que estava travado vai ser destravado. Aleluia, não perca a esperança, continua lançando a rede. E quando eles lançam a rede, louvado seja o nome do Senhor, 153 grandes peixes. Chama do barco, chama do barco. Sabe por quê? Quando Jesus manda fazer, aleluia, a porção é dobrada. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus é o Deus que tem porção dobrada para a tua vida nesta noite. Tem porção dobrada para os teus sonhos, porção dobrada para os teus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E as redes estavam a ponto de se quebrar, porque não podia com o peso dos peixes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é perfeito. A rede estava a ponto de se quebrar, mas não se quebrou. Deus sabe o tanto de peixe. Talvez se tivesse colocado um peixe a mais ali, a rede tinha quebrado. Então Jesus colocou a quantidade certa, 153 grandes peixes. O que Deus dá é coisa grande. O que Deus faz é coisa grande na tua vida. É Deus maravilhoso. E aí Jesus, ele começa um diálogo com Pedro. Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele fala, Senhor, eu te amo. E aleluia. Jesus pergunta pela primeira vez, pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o que me chama a atenção é que para cada vez que Jesus pergunta para Pedro se Pedro amava, ele diz assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não te chamou, aleluia, para morrer no deserto. Glória a Deus. Aleluia. Pedro talvez estivesse desanimado, achando que não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Aleluia. Mas assim como Pedro havia negado Cristo 3 vezes, Jesus faz com que Pedro confirme 3 vezes o amor que ele tinha sobre Jesus. Aleluia. E Pedro, o cabeça da igreja, cabeça é Cristo, mas Jesus diz, Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então Jesus, sendo
da pedra. E Pedro sendo fragmento da rocha. Neste homem falho, neste homem oscilante, Jesus confiou a sua igreja, confiou as suas ovelhas. Aleluia, sabe para quê? Para que eu e você tenhamos o entendimento, aleluia, de que, aleluia, nós não somos super homens, não somos super mulheres, não somos super crentes. Errou, se arrepende. Pecou, se conserta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitas pessoas pudessem ter desistido de Pedro. Falar, não, isso aí não tem jeito não. O Pedro é muito problemático demais, ele oscila demais. Talvez se fosse nos ministérios de hoje, Pedro seria lançado fora, seria desligado, seria jogado à margem. Tem muita gente à margem que foi machucada, que foi expelido para fora. Mas Deus está chamando de volta. Deus está chamando de volta. Vem lançar a tua rede. Vem. Jesus te chamou para pescar. Jesus te chamou para pescar homens para o reino do Senhor. Jesus está chamando para um conserto. Para um arrependimento. A mesma maneira que você negou Jesus, que você caiu no pecado, Jesus vai te dar a oportunidade, aleluia, assim como ele deu para Pedro, aleluia, de confessar publicamente que você o ama. Jesus te ama, ele quer de volta na sua obra. Jesus te ama, ele quer te ver adorando, ele quer te ver pregando, ele quer te ver louvando, ele quer te ver orando. Caído não é o teu lugar, desistir não é o teu lugar. O teu lugar é de pé, ainda que seja sustentado por Cristo. Porque de nós mesmos nós não temos força para nos manter de pé. Mas quando Deus derrama sobre nós o seu Espírito Santo, quando Deus derrama sobre nós o entendimento, nós não abrimos mão de Deus por nada, não abrimos mão de Jesus por nada. E Pedro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele vai até o fim da sua vida, assim como ele disse que estava pronto a morrer por Cristo. Agora Pedro, aleluia, quando Roma é incendiada pelo Nero, os cristãos são condenados a ser presos. Paulo e Pedro são presos junto com aqueles cristãos, acusados de serem o culpado do incêndio. Pedro é condenado primeiro do que Paulo é condenado à morte. Ele fala assim: me matem, me crucifiquem. Paulo, ele teve um julgamento mais decente, ele foi decapitado, porque como ele era um cidadão romano, ele não podia ser crucificado, porque a crucificação, a morte de cruz, era uma morte dolorosa, uma morte humilhante. Então o cidadão romano, ele tinha o direito de ser decapitado, ele não podia ser crucificado. Mas Pedro, ele não tinha esse privilégio não. Aleluia. Aí ele sabe o que ele faz? Ele nem queria esse privilégio. Ele fala assim: olha, me crucifique, mas me crucifique de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado igual a Jesus. Eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. E Pedro é crucificado de ponta cabeça, a cruz invertida, dando toda honra e toda glória a Deus, e cumprindo a sua palavra, que estava pronto para morrer por Cristo, mas no tempo certo, após o derramamento do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus venha trabalhar na minha e na tua vida. Não importa se você tropeçou com o pé em pedra, se falhou, continua de pé. Olhe para Pedro, porque Pedro, aleluia, a igreja, aleluia, Cristo edificou a igreja, falou assim, aleluia, sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus é quem edifica a igreja, mas ele edifica por meio de Pedro, por meio de mim, por meio de você. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque Jesus é o cabeça da igreja. Continua olhando para Jesus e olha para as fraquezas de Pedro, não para continuar pecando, não para continuar falhando, mas para quando cair lembrar que Deus é Deus de misericórdia. Amém?